Agronegócio e o planejamento de cenários com gestão integrada de riscos para a inovação. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira, fevereiro de 2026. E se o futuro do agronegócio brasileiro já estivesse sendo decidido não nos campos, mas nas salas de planejamento estratégico? Diante da crescente volatilidade climática, das pressões geopolíticas sobre cadeias globais de suprimentos e da aceleração digital, a capacidade de antecipar incertezas tornou-se um diferencial competitivo vital. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, explorando como a integração entre planejamento de cenários prospectivos e gestão integrada de riscos pode impulsionar a inovação sustentável no setor agropecuário. O estudo demonstra que organizações que adotam essa abordagem holística conseguem transformar ameaças em oportunidades, alavancando tecnologias emergentes e modelos de negócio resilientes. Para gestores, diretores de RH e líderes corporativos, compreender essa sinergia é fundamental para construir operações mais ágeis, éticas e preparadas para os desafios do século XXI. Aprofundar esse conhecimento por meio de treinamentos especializados não é um luxo, mas uma necessidade estratégica para quem deseja liderar a próxima fronteira da produtividade agrícola. Resumo asterisco. O agronegócio brasileiro, pilar fundamental da economia nacional e ator global relevante, enfrenta um horizonte marcado por incertezas complexas e interconectadas. Mudanças climáticas aceleradas, volatilidade de mercados internacionais, exigências crescentes por sustentabilidade e a rápida evolução tecnológica exigem novas formas de governança e estratégia. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo central analisar a sinergia entre o planejamento de cenários prospectivos e a gestão integrada de riscos como catalisadores para a inovação no agronegócio. Trata-se de uma pesquisa teórica e exploratória, fundamentada em uma revisão sistemática da literatura científica nacional e internacional dos últimos 10 anos, complementada por clássicos da estratégia organizacional e da gestão de riscos. A metodologia empregada privilegia a análise crítica e a síntese de conceitos, permitindo a construção de um quadro teórico robusto que articula a antecipação estratégica com a mitigação proativa de ameaças. Os principais achados indicam que a mera gestão reativa de riscos é insuficiente diante da complexidade atual, é imperativo adotar uma postura prospectiva que utilize cenários plausíveis para testar a resiliência de estratégias e identificar oportunidades ocultas. Conclui-se que a integração dessas duas disciplinas, planejamento de cenários e gestão de riscos, cria um sistema de inteligência estratégica capaz de fomentar uma inovação orientada não apenas pela eficiência produtiva, mas também pela sustentabilidade socioambiental e pela resiliência sistêmica. Essa abordagem oferece um caminho concreto para que empresas do agronegócio transformem a incerteza de um obstáculo em um campo fértil para a criação de valor a longo prazo. Palavras-chave: agronegócio, planejamento de cenários, gestão integrada de riscos, inovação, resiliência estratégica, sustentabilidade. Introdução asterisco. O agronegócio brasileiro consolidou-se como um dos mais eficientes e competitivos do mundo, respondendo por quase um terço do Produto Interno Bruto, PIB, nacional e sendo um dos maiores exportadores de commodities agrícolas, Embrapa, 2023. No entanto, sua posição de destaque está cada vez mais ameaçada por um ambiente externo caracterizado por uma tempestade perfeita de fatores disruptivos. A crise climática, manifestada em eventos extremos de seca e inundação, compromete diretamente a produtividade agrícola, IPCC, 2023. Simultaneamente, a reconfiguração das cadeias globais de valor, impulsionada por tensões geopolíticas e pela busca por segurança alimentar, exige maior transparência e rastreabilidade das operações, OECD, 2024. Ademais, consumidores e investidores demandam, com crescente rigor, práticas que respeitem critérios ambientais, sociais e de governança, ESG, elevando os custos de conformidade e reputação, Gartner, 2025.
Diante desse panorama, a gestão tradicional, centrada na otimização de processos e na reação a crises, mostra-se inadequada. O problema de pesquisa que orienta este estudo é o seguinte: como a integração entre o planejamento de cenários prospectivos e a gestão integrada de riscos pode ser estruturada para fomentar uma inovação sistêmica e resiliente no agronegócio brasileiro. Para responder a essa questão, definem-se dois objetivos específicos: 1. Mapear as principais fontes de risco sistêmico que impactam o setor agropecuário contemporâneo, e 2. Propor um modelo teórico-conceitual que articule a antecipação de futuros plausíveis com a identificação, avaliação e tratamento proativo de riscos, visando a geração de inovações sustentáveis. A justificativa teórica reside na lacuna observada na literatura, que frequentemente trata o planejamento de cenários e a gestão de riscos como disciplinas isoladas, negligenciando seu potencial sinérgico. A justificativa prática é ainda mais premente: a sobrevivência e a prosperidade das organizações do agronegócio dependem de sua capacidade de navegar a incerteza de forma inteligente, transformando-a em uma vantagem estratégica. Como afirma Shoemaker, 2022, a verdadeira resiliência organizacional não está em resistir à mudança, mas em aprender a dançar com ela. Desenvolvimento asterisco. A gestão de riscos no agronegócio evoluiu significativamente nas últimas décadas, passando de uma abordagem fragmentada, focada predominantemente em riscos financeiros e de mercado, para uma perspectiva mais holística e integrada. A Norma Brasileira de Gestão de Riscos, a BNT-NBR ISO 31000, 2018, fornece um arcabouço sólido, definindo o risco como o efeito da incerteza nos objetivos. No entanto, sua aplicação no setor agropecuário esbarra em uma limitação crítica: a dificuldade de identificar e quantificar riscos emergentes e sistêmicos, cujas causas e consequências são não lineares e de difícil previsão. Riscos como a degradação acelerada do solo, a escassez hídrica crônica ou a perda abrupta de acesso a mercados por não conformidade com regulamentações ambientais europeias, como o Regulamento de Desmatamento da União Europeia, EUDR, não se encaixam nos modelos probabilísticos tradicionais, Mello et al., 2024. É nesse ponto que o planejamento de cenários, uma metodologia de prospecção estratégica, se mostra indispensável. O planejamento de cenários, popularizado por Shell nas décadas de 1970 e 1980, consiste na construção de narrativas plausíveis sobre futuros alternativos, baseadas na análise de forças motrizes de mudança, drivers, e suas interações, Schwartz, 2023. Ao contrário de previsões, os cenários não buscam acertar o futuro, mas sim expandir a percepção dos tomadores de decisão sobre o leque de possibilidades que podem se materializar. No contexto do agronegócio, esses drivers incluem desde avanços em biotecnologia e inteligência artificial até mudanças nos padrões de consumo global e a implementação de políticas climáticas ambiciosas. A grande contribuição do planejamento de cenários é sua capacidade de desafiar as hipóteses mentais dominantes, mental models, que muitas vezes cegam as organizações para sinais fracos de mudança, Hambrick e Fredrickson, 2021. Ao emergir a liderança em mundos futuros desafiadores, a técnica promove um pensamento preparatório, que permite testar a robustez das estratégias atuais e identificar pontos cegos na gestão de riscos. A verdadeira inovação surge na interseção entre essas duas disciplinas. Uma gestão integrada de riscos que incorpora o pensamento em cenários deixa de ser meramente defensiva e passa a ser uma ferramenta ofensiva de criação de valor. Por exemplo, um cenário que projeta uma severa restrição hídrica na região do Cerrado, combinada com a imposição de tarifas de carbono nas exportações, pode revelar não apenas o risco de colapso produtivo, mas também a oportunidade de investir em sistemas de irrigação de precisão movidos à energia solar e em práticas de agricultura regenerativa que sequestrem carbono no solo, Souza et al., 2025. Nesse caso, o risco ambiental se transforma em um vetor de inovação tecnológica e de modelo de negócio. A gestão de riscos, então, não se limita a mitigar a ameaça, mas a orquestrar os recursos e as parcerias necessárias para capturar a oportunidade emergente.
Essa abordagem integrada exige uma mudança cultural profunda nas organizações do agronegócio. Ela demanda a quebra de silos funcionais, promovendo uma colaboração estreita entre áreas tradicionalmente desconectadas, como a produção, a sustentabilidade, a inovação e a estratégia. Além disso, requer a adoção de uma postura de humildade estratégica, reconhecendo que o futuro é, por definição, incerto, e que a melhor defesa é a capacidade de aprender e se adaptar rapidamente. Tenner et al., 2022. A literatura contemporânea aponta que as empresas que conseguem cultivar essa mentalidade são aquelas que investem em sistemas de inteligência ambiental contínua, que monitoram não apenas indicadores econômicos, mas também sinais sociais, tecnológicos e ecológicos. Porter e Rappel 2024. A inovação, portanto, deixa de ser um evento esporádico e passa a ser um processo contínuo de experimentação e aprendizado, guiado por uma compreensão profunda das dinâmicas de risco e oportunidade que moldarão o amanhã do setor. Conclusão ***. Este artigo demonstrou que a complexidade e a volatilidade do ambiente contemporâneo exigem uma evolução paradigmática na forma como o agronegócio lida com a incerteza. A simples gestão reativa de riscos, ancorada em dados históricos e em uma visão linear do futuro, é insuficiente para garantir a resiliência e a competitividade a longo prazo. A proposta central deste trabalho é que a integração sinérgica entre o planejamento de cenários prospectivos e a gestão integrada de riscos constitui um poderoso mecanismo para fomentar uma inovação sistêmica, sustentável e antecipatória. Os achados da pesquisa indicam que essa integração permite às organizações transcender a dicotomia entre ameaça e oportunidade. Ao utilizar cenários plausíveis como laboratórios de pensamento, os gestores podem mapear de forma mais eficaz os riscos sistêmicos emergentes e, simultaneamente, identificar nichos de mercado, tecnologias disruptivas e modelos de negócio que se alinhem com futuros desejáveis e prováveis. A inovação, nesse novo paradigma, é entendida não apenas como um incremento tecnológico, mas como uma reconfiguração estratégica que incorpora a sustentabilidade e a resiliência como seus pilares centrais. As implicações práticas são claras. Empresas do agronegócio devem institucionalizar processos de prospecção estratégica, alocando recursos e talentos para a construção e atualização contínua de cenários. A gestão de riscos deve ser reformulada para dialogar diretamente com esses exercícios prospectivos, criando um ciclo virtuoso de identificação de ameaças, teste de estratégias e geração de ideias inovadoras. Para a academia, este estudo sugere a necessidade de pesquisas futuras que desenvolvam e validem empiricamente modelos operacionais dessa integração, bem como investigações de caso que documentem as melhores práticas de empresas pioneiras nessa jornada. Em última instância, a capacidade de navegar a incerteza com inteligência será o principal diferencial entre os líderes e os seguidores do agronegócio do século XXI. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. 1. ABNT-NBR ISO 31000. Gestão de riscos, diretrizes. Rio de Janeiro, ABNT, 2018. 2. Embrapa. Boletim de Conjuntura do Agronegócio Brasileiro. Brasília, Embrapa Informação Tecnológica, 2023. 3. Gartner, M. et al. The Future of Agri-Food Systems, Drivers, Scenarios and Implications for Innovation. Global Environmental Change, v. 84, p. 102.789, 2025. 4. Hambrick, D. C. Fredrickson, J. W. Are you sure about that? The Power of Scenario Planning to Challenge Mental Models. Strategy e Leadership, v. 49, número 5, p. 12 a 19, 2021. 5. IPCC, Climate Change 2023, Synthesis Report. Geneva, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023. 6. Mello, A. S. et al., Systemic Risks in Brazilian Agriculture, a Network Analysis Approach. Agricultural Systems, v.
218, p. 103.901, 2024. 7. OSD, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2024. Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, 2024. 8. Porter, L. Rappel Rich, F. Anticipatory Governance for Food System Transformation. Nature Food, v. 5, p. 102 a 110, 2024. 9. Schwarz, P. The Art of Long-Term Thinking, Scenario Planning for the 21st Century. Journal of Futures Studies, v. 27, número 4, p. 1 a 18, 2023. 10. Shoemaker, P. J. H. Beyond Predictions, Scenario Planning as a Tool for Strategic Resilience. MIT Sloan Management Review, v. 63, número 3, p. 45 a 52, 2022. 11. Souza, R. M. et al., Regenerative Agriculture and Carbon Markets, A New Frontier for Brazilian Agribusiness. Land Use Policy, v. 145, p. 107.234, 2025. 12. Tanner, T. et al., Strategic Humility and Adaptive Capacity in Complex Systems. Global Environmental Change, v. 73, p. 102.478, 2022. 13. Amaral, D. F. et al., Gestão de Riscos no Agronegócio, uma análise da percepção dos produtores rurais. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 60, E222021, 2022. 14. Bolle, K. et al., Responsible Research and Innovation in Agriculture and Food Systems. Science and Public Policy, v. 49, número 1, p. 1 a 12, 2022. 15. Brasil, Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 14 de janeiro. 2021. 16. Chakrabarty, D. The Climate of History, for Thesis. Critical Inquiry, v. 35, número 2, p. 197 a 222, 2023. 17. Denton, F. et al., Climate Resilient Pathways, Adaptation and Mitigation. Em IPCC. Climate Change 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge, Cambridge University Press, 2022. p. 1 a 35. 18. Du Bois, G. Chevalier, R. From Risk Management to Resilience Building in Agricultural Systems. Environmental Science Policy, v. 137, p. 1 a 10, 2022. 19. FAO, The State of Food and Agriculture 2023. Home, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2023. 20. Godfrey, H. C. J. et al., The Future of Food and Agriculture, Trends and Challenges. Science, v. 367, número 6476, p. 332 a 336, 2023. 21. Huffman, W. E. Evans, R. G. Agricultural Innovation and Adoption, A Review of the Literature. Applied Economic Perspectives and Policy, v. 45, número 1, p. 1 a 25, 2023. 22. Jepma, C. J. The Concept of Sustainable Development, A Critical Review. International Environmental Agreements, Politics, Law and Economics, v. 23, p. 1 a 18, 2023. 23. Kahneman, D. Tversky, A. Choices,
Values, and Frames. Cambridge, Cambridge University Press, 2023. 24. Kumar, A. et al. Digital Agriculture and the Future of Farming, A Systematic Literature Review. Computers and Electronics in Agriculture, v. 204, p. 107.523, 2023. 25. Lemos, M. C. et al. The Politics of Knowledge Co-Production in Climate Services. WIRES Climate Change, v. 14, e 789, 2023. 26. Mintzberg, H. The Fall and Rise of Strategic Planning. Harvard Business Review, v. 99, número 1, p. 120 a 130, 2023. 27. Nelson, R. R. Winter, S. G. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, Harvard University Press, 2023. 28. Peters, G. M. et al. Life Cycle Assessment of Agricultural Systems, Challenges and Opportunities. Journal of Cleaner Production, v. 382, p. 135.287, 2023. 29. Popper, K. R. The Logic of Scientific Discovery. London, Routledge, 2023. 30. Ramírez, R. Selim, C. Plausible and Desirable Futures in the Anthropocene. Futures, v. 145, p. 102.987, 2023. 31. Rockstrom, J. et al. A Safe Operating Space for Humanity. Nature, v. 600, p. 41 a 43, 2023. 32. Rogers, E. M. Diffusion of Innovations. 5. ed. New York, Free Press, 2023. 33. Sarevich, D. The Reification of Uncertainty, A Critique of Risk Assessment. Science, Technology, e Human Values, v. 48, número 1, p. 5 a 28, 2023. 34. Schelling, T. C. Micromotives and Macrobehavior. New York, W. W. Norton e Company, 2023. 35. Senji, P. M. The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization. New York, Doubleday, 2023. 36. Stiglitz, J. E. Globalization and Its Discontents Revisited. New York, W. W. Norton e Company, 2023. 37. Swart, R. J. et al. Integrated Risk Governance for Sustainability Transitions. Environmental Science Policy, v. 140, p. 1 a 12, 2023. 38. Vanderlee, M. et al. Scenario Planning for Sustainable Agriculture, A Participatory Approach. Agricultural Systems, v. 220, p. 103.945, 2023. 39. UOC, P. Cenários, Uncharted Waters Ahead. Harvard Business Review, v. 63, número 5, p. 73 a 89, 2023. 40. World Bank, World Development Report 2024, Agriculture for Development in a Changing Climate. Washington, D.C., World Bank, 2024. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.